Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes em suas vidas. Antes de continuarmos a lição de número 3, Vida de Oração e Crescimento, que foi iniciada no domingo anterior, eu gostaria de fazer um resumo de tudo que foi tratado nessa lição. Nós tratamos sobre os equívocos a respeito da oração, os enganos cometidos, né? Porque não se deve manipular e nem barganhar com Deus através da oração, porque Ele sonda os nossos corações e mentes, Ele sabe muito bem os nossos pensamentos e aquilo que necessitamos. E também não temos como trocar nada com um Deus autossuficiente, um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que é dono do ouro e da prata. Não temos nada a oferecer a esse Deus, a não ser nosso louvor e adoração, pois Ele é digno de todo louvor e toda honra. Também não devemos ser fingidos e nem hipócritas, como os fariseus faziam, que gostavam de orar nas esquinas para serem vistos pelos homens. Também não devemos atribuir poder à oração em si, porque a oração em si não há poder algum nela. Há poder sim, quando Deus responde à oração, porque o poder vem de Deus. E um caso que eu gostaria de colocar como exemplo é o caso de Elias, diante dos profetas de Baal. Ele orou a Deus, clamou a Deus, e fogo dos céus desceu. Deus ouviu a oração de Elias, e ali respondeu com fogo. E foi manifesto o poder de Deus naquele momento. E também a nossa oração não deve ser egoísta. Nós não devemos pedir para o nosso próprio deleite. Então, esses são os equívocos da oração que tratamos. E também tratamos dos conceitos bíblicos sobre oração. E a Bíblia nos fala que a oração é a aproximação de Deus. Nós nos submetemos a Deus quando oramos. E é tempo também de crescimento. Nós crescemos espiritualmente quando oramos. Também é um ato de obediência, porque o Senhor Jesus nos mandou orar. E é um dever. E também é uma busca pela vontade de Deus. Quando nós oramos, nós devemos buscar qual o propósito de Deus para as nossas vidas. E também nós adentramos sobre os princípios para uma vida de oração e crescimento. Então nós tratamos dos equívocos sobre oração, dos conceitos bíblicos sobre oração, e nós adentramos nos princípios para uma vida de oração e crescimento. E o primeiro princípio que nós tratamos no domingo anterior foi oração como relacionamento pessoal. O segundo princípio foi estabelecer um tempo diário e inegociável a sós com Deus. E nós daremos continuidade a esse segundo princípio, porque nós falamos sobre o tempo diário, o compromisso diário de oração com Deus, e inegociável. Ele não deve ser negociado. Nós citamos o caso de Daniel, que diante do impedimento, ele preferiu a morte a abrir mão da comunicação com Deus, desse relacionamento íntimo com Deus. E agora nós trataremos do momento a sós. Por que a sós? Porque Marcos 1,35, a palavra de Deus nos deixa registrado isso. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então Jesus, que é o nosso exemplo máximo de fé e prática, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é a nossa luz. Ele deu exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Então ele de madrugada, quando ainda estava escuro, ele levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ali ficou orando. Ali ele ficou em intimidade com Deus, em comunicação com Deus. Um lugar reservado, um lugar a sós. Êxodo 33, 7 e 9 nos diz assim:
Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha o poder de Deus se manifestando aí. Um Deus relacional. Um Deus que, quando Moisés se dirigia à tenda do encontro, que era chamada de tenda do encontro, ali a nuvem descia. É a representação de Deus. A nuvem, quando descia, representava Deus ali, conversando com Moisés, em contato com Moisés, o Criador em contato com a criatura. Ele sempre buscou esse contato, ele sempre buscou essa comunicação. Nós que muitas vezes falhamos. Exemplos de Jesus. Os exemplos de Jesus, quando se retirava, quando buscava estar a sós com Deus. Lucas 5,16 nos dá esse exemplo. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então, Jesus, como nosso maior exemplo, a todo instante, ele procurava se retirar, ele procurava se isolar, estar a sós com Deus. É assim nós devemos fazer também. Mateus 6,6, quando ele fala que devemos entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta, é isso, no nosso aposento, na nossa intimidade, estarmos ali em contato, em comunhão com o nosso Criador, com o nosso Deus, o nosso Senhor. E por que tem que ser a sós? Essa é uma pergunta. Por que tem que ser a sós? Porque Deus quer se revelar a nós como um Deus pessoal. Ele quer intimidade conosco. Porque também há desígnios de Deus que são pessoais a nós. Não é para mais ninguém. É para nós. Nós devemos saber aquilo. É um momento de intimidade com Deus. Precisamos ouvir Deus, porque muitas vezes o que está ao nosso redor nos tira a atenção, ainda que seja no nosso lar, ainda que seja em nossa casa. Às vezes é um telefone que toca, às vezes é um vizinho que chama. Então, para haver um isolamento, necessariamente é bom que saiamos de casa. Às vezes é necessário isso, que venhamos a sair de casa, para ter esse momento a sós com Deus de fato. E precisamos confessar e arrepender os nossos pecados. Verdadeiramente, quando fazemos isso, confessamos nossos pecados, é importante que estejamos a sós, porque nem sempre é possível que as pessoas ouçam, ou é aconselhável, nem sempre é aconselhável que as pessoas ouçam as nossas confissões. Aquilo que deve ser comunicado exclusivamente a Deus. Marcos 4, de 9 a 11, nos traz a seguinte passagem. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Aqui o Senhor Jesus está expressando que Deus se torna íntimo daqueles que creem nele, daqueles que buscam intimidade com ele. Então essa deve ser o nosso objetivo, para que nos tornemos íntimos de Deus, ou para que saibamos o que Deus nos quer dizer, é necessário que busquemos intimidade com Ele, que busquemos esse momento a sós, com Deus. É necessário que façamos isso. Salmos 25, 14 também nos traz,
O Senhor se torna íntimo dos que o temem, eles manifesta a sua aliança. Então a nossa busca deve ser com temor. A nossa busca deve ser com integridade, com sinceridade de coração. E aí ele manifesta a aliança. A aliança estabelecida através de Cristo, o Cordeiro de Deus, que estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto. Glória a Deus. Quais são os tipos de oração? Agora nós adentraremos nos tipos de oração. O autor aqui nos traz 5 tipos de oração. O primeiro tipo que ele expõe é o de louvor, ações de graças e adoração. É quando nós adoramos a Deus através do nosso louvor, através das nossas palavras de gratidão a Ele. O segundo tipo é de confissão e arrependimento, quando nós confessamos os nossos erros e nos mostramos de fato arrependidos, com o nosso coração contrito e quebrantado diante de Deus. O terceiro tipo é de petição e súplica, quando nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus. E o quarto tipo de oração é a oração intercessora, aquela que é feita em prol do outro, com o objetivo de abençoar o outro, de clamar a Deus pela vida do outro. E o quinto tipo de oração é a meditação. É a oração de escuta e reflexão. Quando nós paramos após falarmos, nós aguardamos uma resposta de Deus através do nosso silêncio. Quando nós esperamos Deus falar a nós, como na lição anterior, em nosso inconsciente. Ou após a oração, quando buscamos na palavra de Deus uma resposta. E assim Deus fala a nós. Assim a nossa oração é respondida. Ou quando é atendido o nosso clamor, a nossa súplica. Quando nós conseguimos ver, é pautável, a gente pode, se torna concreto aquilo. Deus responde à nossa oração. Então é o momento de nos silenciarmos e aguardarmos em Deus a sua resposta. A leitura regular da Bíblia é essencial para dar base à nossa vida de oração. Então esse é um dos princípios para uma vida de oração e crescimento. É a leitura regular da Bíblia. Porque ela é essencial para nos dar base à nossa vida cristã, à nossa vida de oração. E a palavra de Deus é a fonte da sua vontade. A palavra de Deus manifesta a vontade de Deus. Todas as diretrizes de Deus para as nossas vidas estão manifestas já na palavra. E a devocional é uma leitura que se faz com apego, com sinceridade, com fervor a Deus, de modo regular e que está sempre caracterizado e confirmado com a prática. Então devemos ter momentos devocionais com Deus também, quando nós nos dedicamos à leitura da palavra, nos apegamos com sinceridade e com fervor a Deus, de modo regular a essa leitura. Então diariamente fazemos isso. Então essa se torna uma devocional. Salmos 119, nos versículos 15 e 16, fala assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Então a palavra de Deus é importantíssima para nos dar base para a nossa vida de oração. Porque nós aprendemos através da palavra. E como a palavra de Deus mesmo nos diz, que é o Espírito Santo quem nos dá discernimento, quem nos orienta, nos alerta, e Ele o faz
utilizando a palavra. Então nós devemos mergulhar na palavra de Deus. Nós devemos buscar intimidade com Deus através também da sua palavra. E ela nos dá base para essa comunicação com Ele. Salmo 1, nos versículos 1 e 2, nos traz a seguinte passagem: Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso deve ser constante em nossas vidas. E o quarto princípio para uma vida de oração e crescimento é ter um tempo regular de oração em grupo. Irmãos, é muito importante nós termos momentos a sós com Deus. Nós buscarmos intimidade com Deus. Mas também é necessário que tenhamos momentos de oração em grupo. Momentos de oração com outras pessoas. Para quê? Para que também compartilhemos as nossas angústias, aquilo que temos necessidade, para que os outros irmãos também possam nos ajudar em oração. Tiago 5,16 nos traz a seguinte passagem: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, nesse ponto aqui, em que nós devemos orar em grupo, é muito importante, é salutar, que seja um grupo em que temos confiança, em que temos abertura para expor ali as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas súplicas a Deus. Por quê? Para que evite a disseminação de intrigas, a disseminação de fofocas. É muito importante que venhamos ter confiança nas pessoas em que abrimos nosso coração. Muito importante. Então é necessário que antes de nos reunirmos a um grupo para orar e abrir o nosso coração, a nossa intimidade, é necessário que esse grupo também seja direcionado por Deus, que venhamos a sentir no coração que realmente Deus está nos trazendo pessoas certas. Entendeu? Que possamos ter essa certeza. Irmãos, aqui eu encerro essa aula. Eu peço perdão pelos equívocos que tenha cometido, pelas palavras embargadas em algumas horas. Nós somos humanos, nós falhamos. E agradeço a Deus, novamente, pela oportunidade de estar podendo compartilhar com os irmãos essa lição, e que Deus a todos abençoe.